tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, meu querido. Glória a Deus. Você está feliz, amém? Glória a Deus. Queridos, para a gente começar, eu preciso só dar um aviso importante que eu falei, só para dar uma reforçada. Então, essa semana é nossa semana de ação de graças, todas as células, né, fazendo aquele encerramento fera, uma semana de ação de graças, e compartilhe lá com a sua célula, reúna a sua célula, vamos fazer uma festa bonita, lembrando tudo que Jesus fez por nós esse ano, lembrando todos os milagres, todo esse movimento que o Senhor fez esse ano. Então vai ser um tempo tremendo, essa semana próxima aí de realmente ação de graças, para que nós possamos fazer essa célula ser a melhor do ano em memória do Senhor e de tudo que Ele fez, amém? Então não fique de fora, já conecta aí com o seu líder, com o seu discipulador, para que a coisa aconteça. No dia, presta atenção, no dia 15 de dezembro, tá? 15 de dezembro, culto da noite, 15 de dezembro, culto da noite, nós vamos ter a formatura do AMI Kids, amém? Vocês estão sabendo, amém? Quem está sabendo, amém? Isso aí. Dia 15 de dezembro vai ser no culto da noite a formatura. Nós vamos ter praticamente umas 50 crianças se formando. O que eles fizeram? Fizeram o ano inteiro a Bíblia deles, né? Os pais levavam lá a lição, a devocional para casa, as crianças faziam, e agora, dia 15, nós vamos fazer a formatura. O que é importante você saber e como que nós vamos proceder para essa formatura? Preste atenção, prestem muita atenção, tá bom? Então aqui, essa semana, você papai, você mamãe, vai ligar lá no escritório da igreja e vai falar com a Alessandra. Dá oi, Ali. A Ali está ali, ó. Então a Ali vai estar lá no escritório. Se o seu filho ou sua filhinha fez todas as lições até esse domingo agora, tiver com a coisa tudo em dia, tudo bonitinha, o nome dele vai estar numa lista que nós vamos entregar lá para a Alessandra. E se tiver tudo certinho, nós vamos dar um ok para o seu filho participar da formatura. Porque se seu filho não tiver com as lições em dia, querido, não vai dar para fazer a formatura, tá bom? Nós não vamos permitir que a criança que não participou do processo inteiro, como precisa, venha para a formatura. Então, o que você tem que fazer? Lembra que a gente tinha dito que o prazo para entregar as atividades atrasadas era hoje? Lembra disso? Quem lembra disso? Amém? Então é hoje. Você vai chegar lá no Ministério Infantil e vai entregar todas as lições que estão atrasadas, que você não fez com seu filho. Ai, Serginho, tenha misericórdia. Então a gente já teve misericórdia. Nós vamos prolongar isso só até domingo que vem. Então hoje, se você está faltando lição, até hoje são 35 lições até hoje. Se está faltando alguma, você sobe lá no AMI Kids, eles vão imprimir para você na hora, lá, ou já tem lá impresso o material, você leva para casa, e semana que vem é o deadline. Acabou. E assim, por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu já conversei com o Jean e com a Cibele, já conversei com alguns coordenadores, nós não vamos permitir que a criança que não tenha todas as lições forme aqui no dia 15. E aí, irmão, vai ser BO para você, porque daí a criança vai olhar as outras crianças e vai dizer assim: pai, mãe, por que eu não estou lá? Porque o pai e a mãe precisam ir lá, pegar a lição, fazer a lição com a criança e trazer. É só isso, amém? Então nós não vamos abrir, não vai ter jeitinho brasileiro, não vai ter choro, nem pranto, nem ranger de dentes, que nos façam mudar de posicionamento, tá bom? Então eu já falei com eles, por quê? Porque a gente entende que é o projeto mais importante desse ano. As nossas crianças vão aprender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não pode deixar isso, não pode ficar de fora. Então, vai lá, veja a lição que está faltando, avisa, se o teu filho está em dia, você fala assim: Serginho, eu estou sossegado, eu estou em dia. Então, amém, você vai ligar para a Ali vai dar um ok lá no seu nome, se tiver na lista e bater com os nossos resultados, e ele estará aqui. Quando você ligar para a Ali,
A Ali também vai passar para você informações importantes para o dia, como vestimenta, como horário, tudo certinho para a criança estar aqui, porque nós queremos fazer uma formatura linda com as crianças, mas tem que ter organização, tem que estar tudo certinho, todo mundo cumprindo o que tem que fazer, para daí a gente trazer as crianças no dia 15 aqui e ser uma bênção. Posso contar com você? Amém? Você não vai ligar tentando arrumar um jeitinho, né? Não vai. Eu gosto da Ali, porque a Ali também não gosta de jeitinho, né, Ali? Não vai dar boa. Então, tá tudo certinho, tudo alinhadinho. Então, por favor, vamos fazer o que tem que fazer para que as nossas crianças possam ter uma formatura bem bonita. Amém, queridos? Só alguns, amém? Então, tá bom. Querido, festa das células, nós vamos fazer um festão aqui. Vai ser um... que onda, uma festa de arromba. Mas, para isso... você vai receber informações essa semana, porque vai ter algumas coisas diferentes. Nós estamos preparando um monte de surpresa para a liderança. Nós estávamos conversando essa semana, eu, Levi, Valdeir, Jô, Fernanda, Lu, e preparando o que a gente está imaginando aí, preparando para vocês. Então, querido, vocês vão receber informação de como vai ser, como que vai ser o formato, mas não fique de fora. Você, líder, você tem que ir atrás de todos os integrantes da sua célula para eles estarem aqui. Nós vamos estar de casa cheia, vai ser um dia maravilhoso, tipo a nossa convivência lá, festa, alegria, comida, porque onde tem crente, onde tem comida, tem alegria. Então vai ser mais um dia assim. Nós vamos estar aqui e vai ser uma bênção, tá bom? Na nossa festa das células. Aguarde maiores informações e vai ser tremendo. Amém? Glória a Deus. Hoje de manhã foi uma bênção, né? Hoje de manhã foi um troço benção. E vai ser agora, em nome de Jesus também. Já foi. Esses meninos do louvor hoje estão uma bênção. Uma bênção, Lucas. Glória a Deus, como Maria. Isso aí. Romanos capítulo 8, irmãos. Abre aí. Verso 14. Romanos 8, 14. Como o Du falou, nossa convivência foi uma benção, né? Mais de 400 cabeças lá. Os irmãos saíram de lá depois das 8h30, 9 horas da noite. Falei para vocês. Eu saí jantado também, glória a Deus. Voltei para casa de barriguinha cheia, Valquíria. Não sou eu, né, Val? Aleluia. Foi uma bênção. Então, Romanos 8, 14. Vamos lá? Diz assim. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Novamente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Feche os teus olhos. Senhor Jesus. O Senhor sabe o quanto nós precisamos do Senhor e temos entendido de realmente os nossos olhos se converterem na direção do Seu. Domingo após domingo o Senhor tem falado conosco, tem nos dado banquetes realmente de palavras que tem nos levado a um só propósito. Os Seus olhos, o Seu coração, a Sua vontade. E é isso que a gente quer viver. A gente não quer viver religião, a gente não quer viver qualquer coisa que não seja o evangelho puro e simples que o Senhor nos ensinou. Nessa noite eu peço que o Teu Espírito esteja no controle disso. Espírito Santo, como nós carecemos de Você, como nós queremos Você, como nós precisamos de Você. E é nessa convicção que eu coloco o meu coração e coloco a igreja diante do Senhor. Que nessa noite o Senhor fale conosco. Que essa noite seja uma noite de rompimento, Senhor. Que nessa noite seja uma noite de transformação. Senhor, eu ouso orar diante dos céus, que as nossas vidas sejam um antes e depois desta noite, Senhor. Um antes e depois para nos levar a outros níveis, a outros lugares, a lugares de cura, de liberdade, de transformação, que nós nunca alcançamos. Deus, pedimos muito, carecemos da Sua graça e do Seu favor. Que o Senhor tome conta dessa atmosfera, desse ambiente, das nossas mentes, do nosso coração para receber essa boa semente. Fica conosco nesse tempo, em o nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Querido, semana passada, como nós falamos um pouquinho, nós conversamos sobre Êxodo 19, amém? Êxodo 19 fala de quando nós falamos ali sobre quando Deus se revela ao povo, mostrando quem era o grande eu sou que tinha chamado Moisés a partir da sarça. Quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que agora traz o povo, tira o povo do Egito e quer realmente se apresentar, propondo a eles uma aliança eterna, propondo a eles um caminho de sobremodo excelente para os levá-los a uma vida transformada, de mudança e de vida.
Então nós ouvimos que nesse momento que Deus se apresenta ao povo, o temor do Senhor precisa ser o princípio da sabedoria, porque Ele apresenta a lei, porque Ele apresenta a lei de Deus, que a partir de então é estabelecida sobre a sociedade. Irmão, se você não sabe, os 10 mandamentos é tido como base para toda a lei, para todo o movimento jurídico em muitas nações do mundo. Então a lei de Deus se tornou um padrão para toda a humanidade. Até aquele momento, o mundo, os homens viviam como eles achavam que deviam, como nós falamos. Mas nesse Êxodo 19, nós vimos que Deus apresenta a lei. E foi muito interessante a gente colocar primeiramente essa lei, colocar primeiramente esse temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, para tudo aquilo que Deus mostrou e construiu na história do Evangelho. Hoje nós vamos passar por Romanos 7, 8, e Deus vai mostrar para mim e para você a verdade do Evangelho e a maior de todas as revelações do Evangelho de Cristo, a partir de uma liberdade que só vem pelo Espírito de Deus. Então, querido, fique atento, são muitas coisas, vamos falar um monte de coisa aqui, mas fica conectado aí que vai dar boa, amém? Então, depois desse êxodo, irmão, eu quero que você entenda o seguinte: a Bíblia fala em Romanos, e se você for estudar, vamos partir do princípio, que até ali a lei de Deus ser anunciada no Monte Sinai, até aquele momento, os homens faziam o que eles queriam, ou seja, não havia uma diferença entre o bem e o mal, não havia uma diferença entre o certo e o errado, porque não tinha-se uma referência. Então cada um fazia aquilo que achava ser o certo, que achava que deveria fazer. Então quando Deus apresenta para o povo de Israel os 10 mandamentos, a Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo nos ensina, que a partir daquele momento, o pecado que já estava dentro do homem por causa da queda, adormecido agora desperta. Por que ele desperta? Porque quando não havia uma referência, ninguém sabia o que era pecado, ninguém sabia o que era certo e o que era errado. Então o pecado estava adormecido dentro do coração do homem. E é nesse momento, quando a lei vem, quando a lei é apresentada, ali, naquele momento, o pecado desperta. E o pecado desperta para mostrar para o homem agora o que era certo e o que era errado, mas todas os desejos e todo esse momento onde o pecado se apresenta como o maior prazer para a carne do homem. Então a Bíblia nos ensina que quando o pecado acorda, ele começa a mostrar para o homem que por mais que a lei se apresente, por mais que existe agora um certo e um errado, a carnalidade dele, o coração dele vai se inclinar para aquilo que é errado, porque o pecado tem cheiro, porque o pecado tem cor, porque o pecado tem gosto, porque o pecado está conectado à carne, porque o pecado está conectado a desejos, porque o pecado está conectado a concupiscências, que são desejos desordenados, que todo homem e mulher tem dentro de si. Esse foi o pecado que, a partir do momento que Adão e Eva comeram o fruto, se estabeleceu dentro do coração do homem. E a Bíblia nos ensina que quando o pecado acorda, ele se mostra mais sedutor do que a verdade. Quando o pecado desperta, ele se mostra mais atraente do que a verdade. Então aqui, a Bíblia nos ensina, e eu quero que você tenha isso como base, pano de fundo de tudo que nós vamos falar, que o Deus que se revelou, disse que nos levaria à obediência à lei, mediante a um coração obediente. Presta atenção, um coração obediente é fruto de quem tem uma vida no Espírito de Deus. O coração obediente, ele não acontece quando eu e você aceitamos Jesus, não, mas é uma vida no Espírito que vai gerar um fruto que é a obediência. E quando o homem agora, despertado pelo pecado, atraído pelo pecado, seduzido pelo pecado, começa uma guerra interna dentro do homem. Uma guerra entre a vida na carne e uma vida no Espírito. E aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, ele começa a mostrar isso para mim e para você. Nesse momento, querido, eu quero que você entenda uma coisa muito séria. O homem, a partir da apresentação da lei, ele tenta, de maneira genuína, viver a lei. O povo de Deus olha para a lei de Moisés e começa a entender que só a teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, e só a Ele prestará culto. Começa a entender que matar agora é pecado. Você não pode passar faca na garganta do irmão de graça, de bobeira, porque até então não tinha uma referência. Agora ele está vendo o que é certo e o que é errado, e ele não pode mais.
Agora ele começa a entender que cobiçar é pecado, está errado. Deus falou que isso contamina o homem. Agora ele começa a entender que adulterar está errado, porque isso estraga famílias. Então o homem, só que ao mesmo tempo, o desejo carnal, o desejo do pecado que está dentro de mim e de você, se mostra sedutor e sempre vai tentar nos atrair para este lugar. Sempre vai ter. No livro de Romanos, no capítulo 1, Paulo fala assim, que Deus entregou o homem à perdição por causa dos seus desejos desenfreados. Deus entregou o homem ao pecado por conta dessa força do pecado. E aqui a primeira coisa que eu preciso desmantelar para você: o maior inimigo do cristão não é o diabo, o maior inimigo do cristão é o pecado. O pecado que mora dentro de mim e de você, que nos contaminou a partir daquele momento no jardim do Éden, está vivo dentro de mim e de você, guerreando, militando contra o nosso espírito constantemente. Então o que Deus começa a mostrar para mim e para você é que o homem pensa, a Bíblia nos mostra isso, que ele pode vencer o pecado por si só. O homem pensa que ele pode vencer o pecado por si só. E isso começou lá, desde quando a lei foi revelada até os dias de hoje. Quantas vezes eu e você estamos vivendo níveis de pecado e sempre falamos assim: a hora que eu quiser eu paro. A hora que eu achar que devo eu paro. A hora que eu pensar que isso já está me fazendo mal eu paro. A hora que eu perceber que eu estou sem controle eu paro. E esse sempre é o pensamento do homem. A hora em que eu pensar, a hora que eu quiser, o momento em que eu achar que devo, eu paro. Só que eu e você sabemos muito bem que existem pecados que nós estamos há anos em ciclos intermináveis que não acabam. A gente vai, é tipo que nem aquela pessoa que fala assim: vou parar de fumar. Ele fica 3, 4 dias sem fumar. Terceiro, quarto dia acontece uma coisa, o estresse vem, a necessidade vem, a carne já começa a gritar porque está acostumada com a nicotina, e começa, e vem, e ele: não, eu vou segurar, eu não vou fumar, não, eu não vou segurar. E quando ele menos percebe, ele está lá tomando seu café e fumando seu cigarro, porque afinal de contas ele precisa relaxar, ele precisa desestressar, e ele cai no pecado. Assim é a pessoa que lida com a bebida: eu não vou mais beber, eu não vou mais atrapalhar minha casa, eu não vou mais atrapalhar minha família. Ele fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, mas agora está chegando a temporada, agora é calor, agora quem que não gosta de tomar aquela bebida, quem que não gosta de estar ali, e ele vai lutando: mas eu não posso. Aí a carne diz: mas você merece, mas eu não posso. Mas você trabalhou o ano inteiro, mas eu não posso. Mas você está cansado, mas você quer desestressar, mas eu não posso. E ele acaba caindo. É que nem aquela pessoa que lida com a pornografia: eu não posso mais, eu prometi para Deus que eu não vou mais entrar na pornografia, que eu não vou mais mexer com isso. Aí fica assim: eu não vou mais mexer, 3 dias, 4 dias, 1 mês, e daqui a pouco começa: ai, mas e agora? Nossa, mas hoje eu levantei com a minha carne, parece que eu estou precisando ver, parece que eu estou precisando me aliviar. Não, mas eu não posso. Não, mas você está precisando. Não, mas eu não posso, mas eu estou ansioso. Não, mas eu não posso. E quando você vê, você está lá, porque o pecado está dentro de você. Porque o pecado está dentro de mim, e o pecado sempre vai tentar nos arrastar, nos atrair como um imã para aquilo que nos afasta de Deus. Por quê? Porque uma vida na carne, ela é contaminada pelo pecado, e isso é o que nos atrapalha. Então o homem achou que ele poderia confiar em si mesmo. O homem achou que a hora que ele quisesse, ele iria parar. O homem achou que a hora que ele pensasse que estava errado, ele ia mudar. A hora que eu achar que devo, eu paro e dou um jeito no orgulho, dou um jeito na independência, dou um jeito na vaidade, dou um jeito na arrogância. O homem sempre achou. Mas a palavra de Deus nos fala que nesse momento de confiar em si mesmo, uma das piores coisas acontece. É quando o homem pensa que ele pode, através da religião, colocar limites e segurar a sua carne. E a história da humanidade, a história da igreja, conta isso muito bem para mim e para você. Quando a religião, quando o homem pensa: beleza, se eu consigo, se eu sozinho não consigo vencer o meu pecado, então agora eu vou trazer a religião, eu vou trazer regras mais rígidas, eu vou trazer um complemento, eu vou trazer algo que realmente segure, que coloque limites, que o homem possa realmente viver a verdade, que o homem possa obedecer à lei. E nisso entra a religiosidade. Aí é nesse momento que homens que
entende um pouquinho mais do que eu e você de evangelho, vai pregar para mim e para você coisas que não estão na palavra de Deus, mas que são benéficas a Ele, e aquilo que Ele quer recuperar e ter através de mim e de você. E nisso vem ritos, nisso vem regras, nisso vem coisas que nunca estiveram na palavra de Deus. Nisso vem a religiosidade, trazendo assim, não, porque se você andar dessa forma, se você fizer como eu estou te falando, se você fizer como eu faço, se você fizer falar como eu falo, se você se vestir como eu me visto, se você tiver a postura como eu tenho, você vai conseguir. E é nessa contaminação da religião, um peso ainda maior do que o peso do pecado, vem sobre mim e sobre você. Então, na história da igreja, a igreja tentou de muitas formas humanas e carnais tentar segurar de alguma forma um desejo, uma concupiscência da carne que ninguém conseguia segurar. E a partir disso, a religião entra. A religião entra ao ponto de vender terrenos no céu. A partir disso, a religião entra mudando a sua forma de se vestir, de andar, de comer e de beber. Como nesse mesmo livro de Romanos, no capítulo 14 e 15, Paulo está dizendo sobre a lei do amor. Irmão, tudo que você fizer que escandaliza o seu irmão, ou gera dúvida no coração do seu irmão, não faça, porque isso é amor. A única lei que exige de mim e de você uma postura é sobre o fundamento chamado amor. Por quê? Porque Jesus diz em João que Deus amou o mundo. Então a base de uma nova liberdade está sobre o mundo, está sobre o amor, está sobre aquilo que Jesus fez. Então agora eu e você não somos mais, irmãos, qualquer coisa que alguém pedir para você que não tenha como base o amor é religião. Então a religiosidade entra na história da igreja. Se você fizer esse ritual vai dar certo. Se você fizer dessa forma vai dar certo. Nos impedindo de viver uma determinada liberdade. Querido, o como se torna o seu ídolo. A cartilha se torna o ídolo da igreja. A cartilha, alguém imaginou que isso deu certo para ele, isso deveria ser regra para todo mundo. Alguém imaginou que uma saia comprida e um cabelo comprido ia dar jeito na vida de todo mundo. Alguém imaginou, alguém manipulou, alguém achou que o seu como servia para todo mundo, e nisso a igreja se tornou escrava. Agora a igreja sai de uma cela chamada pecado, sai de uma cela chamada carnalidade, e só dá 3 passos, troca de cela, entra na cela do outro lado do corredor chamado religião. A mesma prisão, as mesmas grades, a mesma escravidão. Só que agora com um peso ainda maior, porque agora, a partir do momento que eu e você somos contaminados por religiosidade, onde a cartilha vem e se torna o nosso ídolo, nós agora carregamos um peso ainda maior. É por isso que hoje em dia a gente vê essa guerra em todos os lugares. Aquele que está fora da igreja critica o religioso que está dentro da igreja. O religioso que está dentro da igreja critica aquele que está fora da igreja, como era nos dias de Jesus. Porque a religião e a humanidade e aquela chamada liberdade da carne, que os tempos ali de Jesus, quando Roma controlava, era o que se tinha em maioria, não aguentava transformar um homem, nenhum e nem o outro. E é nesse momento onde a religião entra, irmão. Acaba se vendo que isso é muito mais pesado. Tal como sem a religião. Descobrindo que com o tempo, a religião não ajuda, pelo contrário, pesa ainda mais. Então agora o homem chega a uma simples conclusão. O homem chega a uma questão. O homem entende que a partir da lei ele conhece o pecado e sua influência. Ele acredita que poderia vencer o pecado sozinho, sem entendimento que o pecado domina e nunca o deixará vencer corretamente. E aqui eu quero que você leia comigo no livro de Romanos, no capítulo 7, nós vamos começar a andar pela palavra de Deus e entender o que Paulo está escrevendo à igreja. Olha isso aqui. Que diremos, pois? E aqui eu quero trazer para você uma analogia que ele coloca no início do capítulo 7 de Romanos, quando ele fala sobre uma mulher, quando ele fala sobre um casamento. Preste atenção, vamos ler, depois eu explico. Não sabeis vós, irmãos, que o que eu falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do pecado, do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido.
Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, não em velhice e não em letra. Então o que Paulo está falando nesse primeiro momento? Uma mulher, lhe dá uma referência, antes de Jesus vir sobre a terra, nós estávamos sobre a dispensação da lei. A lei era o padrão, a lei era a aliança, quem tinha aliança com Deus precisava cumprir a lei. Mas diante da insuficiência humana, diante da insuficiência do homem, o que Deus precisa fazer nesse momento? Deus precisa trazer Jesus em carne, para vencer a carne, para vencer na carne o pecado que contaminava o homem. Então aqui, irmão, o que ele está querendo dizer? Que a velha aliança da lei agora não mais serve. Por quê? Porque como nós falamos e explicamos no batismo, quando eu e você mergulhamos para o velho homem e ressurgimos para uma nova vida, nós estamos transformando o nosso lugar de escravos do pecado agora para uma nova realidade na liberdade que Jesus conquistou na cruz. Por isso que eu e você precisamos entender, quando Jesus fala para Nicodemos, necessário é para você nascer de novo, necessário é nascer da água e do Espírito. Ou seja, como Cristo um dia morreu, foi levado à morte e ressuscitado ao terceiro dia, agora eu e você, numa simbologia do nosso Cristo, somos mergulhados para o velho homem e levantamos para uma nova aliança. Ou seja, a morte de Jesus fez com que a lei não mais imperasse sobre a nossa vida, nos trazendo para um outro lugar de liberdade de vida em Cristo, na pessoa de Cristo, por aquilo que Ele fez. Amém? Então por isso que nós falamos que a pessoa precisa ser batizada com entendimento, porque ela está morrendo para o pecado, morrendo para a sua antiga vida, e agora ressuscitando para viver uma nova vida em Cristo, por causa de Cristo. E aí nós continuamos, então Paulo fala assim: que diremos pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Foi aquilo que eu falei. Sem a lei, ninguém saberia o que era pecado. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. Estava quieto, ele não sabia o que era certo e o que era errado. Eu, em algum tempo, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Por que morreu? E o mandamento que era para a vida, achei eu, que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, por ele e me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento do pecado se fizesse excessivamente maligno. O que Paulo está escrevendo que você não entendeu nada, que eu estou olhando para a tua cara que você não entendeu nada? Então aqui agora eu vou te explicar. Paulo está dizendo assim: o pecado precisou ser despertado para que o homem conhecesse a malignidade que estava dentro dele. Então a lei, por mais que ela não conseguia ser cumprida, ela era necessária para que você enxergasse o que estava contaminado dentro de você e dentro de mim. Para que nós enxergássemos o que estava nos contaminando, foi necessário que a lei viesse. Era necessário, porque ela é balizador, obrigado Valdir, um balizador para eu e você entendermos o que era certo e o que era errado. Mas isso, queridos, precisa ficar claro. Nós entendemos, e aqui ele fala, essa mesma lei que agora me mostrou o pecado, despertou. E por causa da lei que despertou o pecado, eu fui morto por esse pecado. Por isso que Paulo no livro de Romanos fala assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por quê? Porque agora todos nós descobrimos que dentro de nós existe o mal. E aí ele continua: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque, olha isso aqui, irmão, porque o que eu faço não aprovo.
Pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Então Paulo está mostrando aqui a guerra que há entre carne e espírito o tempo todo, dentro de mim e dentro de você. Querido, quantas vezes você tentou lutar contra o pecado, e fez e cometeu o pecado, mesmo sem querer pecar? Quantas vezes eu e você, porque assim, quem conhece a Deus, por isso que o temor de Deus foi importante, irmão, porque o temor de Deus nos ensina que nós não trabalhamos para o pecado, que nós não devemos de alguma forma trabalhar para que ele aconteça. Ou seja, se eu tenho temor e mesmo assim peco, é porque isso mostra para mim e para você a força do pecado dentro do homem. Então Paulo fala assim: o que eu quero, eu não faço. O que eu entendo da lei, eu não cumpro. E aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu acabo cometendo. Por isso que muitas pessoas, irmãos, abandonam as igrejas. Porque o irmão vem para a igreja, o irmão se arrepende, o irmão chora aqui, o irmão se quebranta. Eu e você, quantas vezes fizemos isso? De olhar e dizer: Deus, eu queria mudar, eu queria ser diferente. Você vem de forma genuína, você chora, você se quebranta, você se arrepende. Aí passa um tempo, você não quer mais pecar naquilo, mas quando você menos percebe, você teve o mesmo comportamento, você teve a mesma atitude, você caiu no mesmo pecado, do mesmo jeito. E aí as pessoas abandonam a igreja, abandonam a fé, por quê? Porque além de o pecado te influenciar ao ponto de te convencer a fazer de volta, o diabo vem e joga a culpa sobre você e fala: você vai ter a cara de pau de ir lá de novo e chorar de novo? E as pessoas se afastam. As pessoas se afastam por quê? Porque elas não conseguem entender que dentro delas está tendo uma guerra espiritual. Então Paulo começa a explicar: porque eu sei que em mim, isto é, minha carne, não habita bem algum, e com efeito, e o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Perder a cabeça em casa é um mal que eu não quero, mas isso eu faço. Perder a cabeça com as pessoas, eu não quero, mas é o que eu acabo cometendo. Brigando, é o que eu não quero, mas eu acabo fazendo, porque existe uma guerra interior. Aí ele continua: ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, o nosso coração tem prazer na Bíblia, irmão. Ninguém aqui é um herege, ninguém aqui tem o coração cauterizado para o pecado. Não, a gente tem prazer na lei de Deus. Mas por que a gente acaba pecando? Aí ele fala assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está aos meus membros. Aí ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, como entendimento, sirvo a lei de Deus, mas a carne, essa vai para a lei do pecado. A carne sempre vai ser seduzida pelo pecado. Irmãos, eu e você precisamos entender: Cristo Jesus morreu, Cristo Jesus veio, levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, mas mesmo assim, irmão, eu e você ainda estamos em risco, porque o pecado, enquanto estivermos nesse corpo mortal, ainda habita dentro de nós. E Paulo está falando: miserável homem que sou, como que eu faço para me livrar disso? Como que eu faço? E é nesse momento, quando Jesus morre e ressuscita, querido, você precisa entender que o Senhor vai fazer a sua ressurreição, nos conecta ao Pai, nos apresenta o plano. Qual é o plano de Deus? Jesus vem, paga todos os nossos pecados. Jesus vem, sofre, é moído por mim e por você. Jesus é esmagado naquela cruz, paga todos os nossos pecados. Mas o que eu disse, que eu sempre falo para você: se Jesus, irmão, simplesmente, que não é pouco, que é a coisa mais incrível do mundo, morreu e ressuscitou por nós, mas se Jesus simplesmente voltasse ao céu, nós viveríamos rapidamente, por causa do pecado que ainda em nós, os mesmos comportamentos, as mesmas decisões, as mesmas atitudes, a mesma forma de viver, porque o pecado é sedutor, porque o pecado convence a sua justiça própria, porque o pecado adula o seu ego, porque o pecado adora o seu orgulho.
E é nesse momento, querido, que Jesus vem, ressuscita, se reconecta ao Pai. A primeira coisa que você precisa saber: Jesus morre, Jesus ressuscita. O mesmo Espírito, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos, agora vivificará os nossos corpos mortais. Ou seja, o Espírito Santo nos é dado. Ou seja, querido, a maior manifestação da graça de Deus para a humanidade, eu tenho convicção disso, é o Espírito Santo. Porque Deus olhou, e o homem precisa entender, se sozinho, pelo seu braço, ele não consegue vencer o pecado, se agora com a religião, ele também não consegue vencer o pecado, e agora muito pior, porque agora está pesando muito mais, porque agora está todo mundo olhando e exigindo dele uma coisa que ele não consegue. Jesus morre, ressuscita e fala: é necessário que eu vá, para que o Espírito da verdade venha sobre vocês, porque o salmista já tinha dito: se conhecereis a verdade te libertará. Então, querido, eu e você precisamos entender que o Espírito Santo vem. Agora o Espírito Santo vem, e a primeira coisa, Paulo fala em Romanos, que o Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho. Presta atenção, presta atenção. Nenhum pecado meu e seu é maior do que o amor. Nenhum pecado meu e seu é maior do que o amor. Então Paulo começa esse discurso falando assim: ei, para a gente começar do princípio, existe pecado, existe uma guerra interior, existe a carne contra o Espírito, mas há uma coisa importante você saber: você é filho, e isso precisa ser absoluto. Você sempre vai ter um lugar aonde voltar, você vai sempre ter um lugar de amor, de cuidado, de proteção. Não permita que o diabo toque na sua identidade por causa dos seus comportamentos errados. Então Paulo começa a dizer: a segurança está no Pai, a segurança está em ser filho, a segurança é: comportamentos não validam a aliança. Comportamentos não também desvalidam uma aliança. Comportamentos precisam ser corrigidos, sim, mas a aliança de um pai para um filho, essa é eterna. Então nós começamos a entender, querido, nesse momento, Deus nos dá uma nova vida, livres agora, retornamos para Êxodo 19, ou seja, o Senhor diz: os conduzirei a uma vida de santidade. Não na sua força, provando que não é capaz, não na religião, provando que só trouxe mais peso e não ajudou, só piorou, mas a graça, uma nova vida, uma nova aliança. Agora na pessoa de Cristo somos livres da dívida eterna, paga na cruz. O Espírito Santo é liberado para nos lembrar de tudo que Ele, Jesus, nos ensinou e de toda a palavra de Deus. Querido, ninguém, presta atenção, ninguém vai viver propósito sem o Espírito Santo. E eu não estou falando de falar em línguas, não estou falando de manifestações do Espírito, eu estou falando de uma vida controlada pelo Espírito. Pensa comigo, porque se Jesus vem, zera a conta, morre, ressuscita, perdoa os nossos pecados, como esse ciclo de pecado que nos acompanhou de geração em geração durante todo o caminho da história seria quebrado, senão o próprio Deus vindo do céu e habitando dentro de nós para que esse ciclo fosse quebrado. Por isso que Paulo escreve aos Efésios e diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, superabundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, a única forma, irmão, de eu e você vivermos a liberdade do Evangelho, longe da religião, é na pessoa do Espírito. É na pessoa do Espírito que eu e você vamos viver total liberdade. Foi isso que Martim Lutero entendeu ao ponto de fazer a reforma da igreja, quando ele disse: não é mais sobre se autoflagelar, não é mais sobre se autocompadecer, não é mais sobre um peso de religião, agora é sobre Cristo e esse ressurreto na pessoa do Espírito morando dentro de mim, fazendo com que ciclos sejam quebrados e uma verdadeira liberdade eu possa viver. Irmão, presta atenção, o Evangelho está aqui para fazer você uma pessoa livre, e eu e você precisamos lutar pela nossa liberdade. Eu e você precisamos lutar pela nossa liberdade de vícios, de comportamentos, de tudo aquilo que nos impede de viver o propósito, mas nós não vamos fazer e não vamos conseguir sem a pessoa do Espírito. O Espírito Santo, ele é fundamental na terra. O Espírito Santo, ele é fundamental dentro do coração do homem. O pecado está aí, irmão, fazendo a gente querer ter direitos todo o tempo, fazendo com que os nossos desejos sejam saciados todo o tempo. O pecado está aí, então o Espírito luta contra isso. A graça, o Espírito Santo,
Irmãos, vamos começar a ler agora Romanos 8. Então, diante dessa situação do caos, diante dessa situação tenebrosa que eu e você estamos, e agora o que fazer diante do pecado que impera em mim? Paulo começa: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei, irmão, ela só tinha uma questão não cumprida: morte. Agora Cristo vem, nos dá da sua graça, e agora a lei muda, ela não é mais para a morte, mas sim para a vida. E Paulo continua falando: porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que nos livrou do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O que Paulo está dizendo? Ei, em Cristo, em carne, Ele venceu o pecado na sua carne e condenou o pecado para sempre, nos dando liberdade. Ou seja, Jesus desvenda para o homem agora qual é o maior motivo de contaminação e não cumprimento da lei. Jesus vence o pecado, e quando Ele vence na carne, como eu e você, Ele está revelando: o maior inimigo é o pecado, e tem sim uma forma de vencê-lo. Existe sim. Aí ele continua, preste atenção: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui está a questão da salvação. Irmão, um homem e uma mulher só vai ter o Espírito Santo se reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, ser batizado nas águas e nascer de novo. Por isso que Jesus falou: Nicodemos, você sabe tudo, mas você ainda não nasceu de novo. Você está tentando colocar um programa num HD velho que não aguenta. Para, mergulha, nasce de novo, e aquilo que você entende como letra, o Espírito trará como revelação. O Espírito te revelará o Cristo. Por isso que Nicodemos não conseguia entender, porque ainda nele existia a razão, a religião contaminando seu coração, e Jesus estava dizendo: só nascer de novo, Nicodemos, e você vai entender de novo. Só nascer de novo e você vai entender tudo. É nascer de novo e permitir que o Espírito venha. Irmãos, o que aconteceu quando Jesus começou o seu ministério e foi batizado? Nós já falamos isso esses dias. Jesus foi batizado e o Espírito Santo veio sobre ele. A partir do momento que Jesus, em carne, como homem, recebeu o Espírito Santo, ele começou o seu ministério. Presta atenção: Jesus não ousou viver o ministério na terra sem o Espírito Santo. Jesus não ousou começar sem o Espírito. E nós estamos falando do Filho de Deus, o Deus encarnado. Não ousou, entendendo a necessidade que o antídoto contra o pecado é uma vida no Espírito. E Paulo agora está falando isso para os romanos. Nós precisamos de uma vida no Espírito. Irmãos, no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, a Bíblia fala assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aqui você precisa entender, até aquele momento, Deus falou: haja luz, houve luz, haja luminares, houve luminares, haja separação entre terra seca e as águas, houve. Mas quando foi para criar o homem, Ele falou: façamos. Ou seja, o que Deus está querendo me dizer e te dizer? Que quando Deus te criou, me criou, Ele colocou a mão na massa. Deus colocou a mão, e você vai ver que nós vamos começar a ler aqui, e Paulo sinaliza essa profecia no livro de Romanos. Deus decidiu fazer você. Deus não deu uma palavra de ordem, Deus decidiu fazer você. Então presta atenção, o que o salmista fala lá no Salmo 139, o salmo que eu mais gosto. Diz assim a palavra de Deus, leia comigo: Senhor, Tu me sondaste e me conheces.
Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entende o meu pensamento. De longe o Senhor me cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces, tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde eu irei? Fugirei da tua face. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha isso aqui. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Deus formou você. Deus formou você, fui formado. São maravilhosas as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Olha isso aqui, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado, entretecido como nas profundezas da terra. Nas profundezas da terra, quando Deus vem à terra, põe as suas mãos nesse pó, e dali Ele começa a formar eu e você. Davi está falando sobre isso. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais ainda iam sendo formadas. Sabe o que Deus está dizendo aqui, querido? Presta atenção que eu vou falar para você. Quando Deus em Gênesis 1:26 cria o homem, a Bíblia nos fala que está lá a Trindade junto com Ele, e tudo aquilo que é para a minha vida e da sua vida foi escrito antes de nenhuma delas existir. Existe um livro da minha vida e da sua vida que está escrito e está diante de Deus. Antes de começar a obra, é como se Deus fizesse toda a obra e depois desse um play para começar. Tudo que eu e você vamos viver já está escrito. Toda a vida, todo o propósito já está escrito. Antes de começar, aí ele começa: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande a soma deles. Se eu contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estás comigo. Querido, presta atenção. E nós voltando lá para Romanos, no capítulo 8, continuando o que Paulo está querendo explicar para a igreja, com base nessa palavra, Paulo continua e fala assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aí ele começa lá, no versículo 18, presta atenção: porque para mim, tenho por certo, que as provações, as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, o pecado, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão. E aqui ele começa: mas se esperamos o que vemos, com paciência esperamos, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? O Espírito Santo vai diante de Deus. Deus, lembra lá quando você criou o mundo, quando você pôs a mão na terra e criou o Levi? Lembra lá quando você escreveu toda a história do Levi? Lembra o que está escrito? Eu estava lá junto, eu sei o que estava escrito. E agora eu estou diante do Senhor chorando, clamando. O Levi precisa viver toda aquela história. O Levi precisa entender todo o propósito. E eu choro e intercedo por ele, porque está escrito. O Espírito Santo, irmão, ora o que foi escrito antes da fundação do mundo por mim e por você.
O Espírito Santo chora, clama, intercede com gemidos inexprimíveis para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, na totalidade. E ele começa a falar: o Espírito de Deus, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, segundo o que Deus escreveu, ele intercede, segundo o que Deus falou, ele intercede, segundo aquilo que está escrito, ele intercede. Ele chora por mim e por você, para que a verdade do Evangelho transforme a sua vida, ao ponto de você viver todo o propósito. Irmão, é impossível viver o propósito longe do Espírito. É impossível viver o propósito longe da intercessão do Espírito, sem o reconhecimento do Espírito. Ele é o Espírito Santo de Deus, ele fez a ideia de Deus, a graça de Deus, a superabundante graça de Deus eles não vão conseguir sozinho, então eu vou lá, vou estar dentro deles, e vou estar ajudando eles, cooperando com a verdade, e enquanto isso, também estou diante de Deus dizendo: vamos chorar e orar. Eles precisam viver o que está escrito. Ninguém vai viver propósito sem entender o papel do Espírito. Irmão, não é sobre falar em línguas somente. Não é sobre movimento. Não é sobre culto pentecostal. É sobre uma vida diária controlada pelo Espírito de Deus. Tem dias que eu oro esse salmo e eu falo para Deus: Espírito Santo, não deixa eu sair dessa terra sem viver tudo que está escrito ao meu respeito. Não deixa eu ir embora sem que tudo que está escrito ao meu respeito acontecer. Sabemos, aí ele começa: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Irmão, o que você está fazendo hoje está contribuindo para o propósito. Você pode não gostar, você pode não aprovar, mas não muda o fato de estar forjando e moldando você para que aquilo que foi escrito aconteça. Existe algo profundo na dor. Não à toa a Bíblia define Jesus como um homem de dores. Jesus foi moldado e forjado em meio à dor, irmão. O propósito de Jesus foi cumprido em meio à dor, irmão. O propósito de Jesus foi cumprido numa cruz, sendo esmagado pelo meu pecado, pelo seu pecado. Um homem de dores, por isso que Ele te ama tanto, por isso que Ele sabe e se compadece pelo que você está passando, porque a dor que você está sentindo hoje, Ele já sentiu, porque Ele é denominado um homem de dores. O homem de dor, um homem de dor que aguentou o peso do pecado, que aguentou o processo, e por causa disso, irmão, o seu nome hoje está colocado sobre o mais alto e sublime lugar. Todas as coisas contribuem para o bem. Não é sobre isso. No livro de Gálatas, no capítulo 5, nós temos ali os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, irmão, precisa desenvolver dentro de mim e de você para mudanças internas. Por isso que ele fala: o fruto do Espírito é gozo, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Se esqueci alguma coisa, vocês perguntam para o Piado Henrique, o Piado Levi, que tem os frutos de cor. Mas o fruto fala de mudança dentro. Em 1 Coríntios capítulo 12 fala os dons do Espírito fala sobre mudança fora. Irmão, presta atenção. Deus não vai te dar dom sem primeiro o fruto mudar você por dentro. Porque uma semente, ela é jogada na terra, primeiro ela cria raiz para baixo para depois vir para cima. Precisa acontecer o fruto aqui dentro para o dom vir para fora. Então, quando você começar a orar por dom, mude a sua oração, faça uma oração inteligente. Deus, desenvolve o fruto dentro, para que a glória se manifeste fora. Porque aí você não vai se corromper com o externo. Porque daí a sua motivação não é contaminada por aquilo que os outros estão vendo. Só você e ele vão saber o que ele fez aqui dentro, para depois vir para fora. Uma vida no Espírito, irmão, é o que Martim Lutero entendeu. A liberdade que ele precisava estava em viver do Espírito, longe do peso da religião e longe do peso do pecado, num lugar profundo de dependência do Espírito. Irmão, se eu e você entendermos
que o Espírito Santo está disponível para mudar a minha vida e a sua vida, para vivificar os nossos corpos mortais. Só existe uma forma de você romper ciclos de pecado: no Espírito. No Espírito. Vícios são quebrados só a partir do Espírito. Repetição, comportamentos repetitivos de destruição só são quebrados no Espírito, pelo Espírito, através do Espírito. Mudança da nossa forma, temperamento, personalidade, ela é moldada só no Espírito, irmão. A religião não vai fazer isso por você, e o seu braço não consegue fazer isso por você. Só no Espírito. Cara que tem um vício e tentar, toda vez que passar na frente de um boteco, tentar lutar sozinho, ele vai entrar. Agora, se ele falar: Espírito Santo, eu não posso passar ali, ou eu não consigo passar ali sem você, me ajuda a passar ali, e não ser tentado ao ponto de ceder. Só o Espírito pode, irmão. O maior presente que Deus poderia dar, gente, o maior presente que Deus poderia dar para romper ciclos de pecado depois da morte de Jesus é: receba o Espírito e vive em Espírito. Não é sobre falar em línguas somente, é sobre pedir o tempo todo a ajuda e o auxílio, o reconhecimento, irmão. O Espírito Santo precisa ser o nosso melhor amigo, o Espírito Santo precisa ser o nosso conselheiro, o Espírito Santo precisa aquele que nos guia em todas as coisas. Aí Paulo começa a falar sobre toda essa questão: porque aos que predestinou, a esse chamou. E aos que chamou, a esse justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Por quê? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Presta atenção, só uma pessoa vai conseguir te levar ao pleno conhecimento de Cristo, ao ponto de ser a sua imagem: o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode te levar à plena revelação de quem é Cristo e o que você precisa mudar para ser como Ele. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui Paulo falou outra coisa: ei, além do Espírito, Cristo está diante de Deus falando assim: é verdade, Pai, olha o clamor, ajuda-os, eles não podem sozinhos, eles não podem lutar contra o pecado sem o Espírito. Irmãos, é muito mais do que entender uma necessidade, é ser convertido para um querer. Hoje eu entendo que é muito mais, eu tenho uma necessidade do Espírito Santo, mas ela não se limita a uma necessidade. Eu entendo o querer, eu quero o que o Espírito tem para mim, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo vai gerar em nós o querer e o efetuar. Irmãos, então assim, é entender a necessidade, mas não ficar parado só olhando para a necessidade, é querer. Espírito Santo gera o querer, um relacionamento profundo com o Espírito, um relacionamento profundo com a pessoa do Espírito Santo, pedindo, clamando, falando: Senhor, cumpra em mim todo o propósito, cumpra em mim a tua vontade, limpa o meu coração, transforma-me, eu não consigo, o Senhor pode. Ciclos precisam ser interrompidos na minha e na sua vida. Histórias de desgraça precisam ser interrompidas na minha e na sua vida. Como, irmão? Só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Não há vida fora do Espírito. Não há como vencer o pecado sem o Espírito. O propósito definido de transformação na nossa vida e do nosso caráter só pode ser feito por aquele que colocou a mão na lama e nos formou. Só Deus, na pessoa do Espírito, pode mudar eu e você. Então aqui, irmão, existe uma mensagem de liberdade.
Aqui, irmão, existe uma mensagem de transformação. Quando eu descobri isso, que o Espírito é quem me faz romper ciclos, a minha vida mudou, o meu cristianismo mudou. Tira o peso, tira a opressão. Eu não sei, mas o Espírito sabe. Eu não posso, mas o Espírito pode. Eu não consigo, mas o Espírito me capacita para. O Espírito precisa ser o seu melhor amigo. Benihim, num dos seus livros mais maravilhosos, um dos mais incríveis que eu li, Bom Dia Espírito Santo, ele fala que a primeira coisa que ele faz todos os dias quando acorda: bom dia, Espírito Santo. Sem você não vai dar boa. Bom dia, Espírito Santo. Mude a minha vida. Nessa noite, o Senhor quer que você entregue o seu coração e a sua vida ao Espírito. O Senhor quer que o seu destino seja pautado sobre o Espírito. Ele nos levará. Eu leio Ezequiel, águas purificadoras, e eu sempre penso que aquele que pegou na mão do profeta e foi o levando para lugares mais profundos é o Espírito. Vem cá, Pia, eu vou te levar a conhecer o que você não conhece. Vem cá, eu vou te levar para conhecer o Cristo. Vem cá, eu vou te apresentar quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Só o Espírito é capaz de levar você a um lugar mais profundo. Se coloque em pé em nome de Jesus. O Espírito chora. O Espírito clama. Irmãos, que graça ao Senhor ter vindo em carne e morrido pelos nossos pecados. Todos pecaram e destituídos eram da glória de Deus. Que graça! Pobre homem miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ah, o Espírito. Quem me livrará da condenação eterna? O Espírito, na revelação da pessoa de Jesus. O Espírito. Ontem eu orava por essa mensagem e eu lembrei daquele versículo: Senhor, que o Espírito Santo conhece as profundezas do coração de Deus. E eu fiquei imaginando isso, eu falei: meu Deus, o Espírito de Deus conhece as profundezas do coração do Pai, estava com o Pai quando Ele escreveu sobre nós. Então o Espírito Santo tem as informações dos dois lados, e é como se Ele dissesse assim: ei Pai, eu conheço quem você é o amor, você é a graça, você não poupou o próprio Filho. E esse mesmo Espírito vem e fala assim: olha, eu sei do que eu estou falando e testifico no seu Espírito de que você é filho. E esse amor te protege, esse amor te liberta, esse amor te transforma. Irmão, se eu e você todos os dias acordarmos e dissermos: Espírito Santo, eu estou aqui, guia-me, a nossa história muda. Ciclos de pecado acabam. Ciclos de tristeza, de depressão acabam. Ciclos de ansiedade acabam. Porque a revelação do Cristo, na presença do Espírito, irmão, é tudo que um homem precisa. Como Deus poderia cumprir o seu propósito? Simples, habitando dentro de mim e de você, na pessoa do Espírito. A solução para a humanidade chama-se Espírito Santo, nos levando a Jesus, cara. Se todo homem e mulher entendesse que Deus está morando dentro de nós, nos revelando o Cristo e o que Ele fez, se todo homem e mulher tivesse um relacionamento profundo com o Espírito Santo, de dizer assim: guia-me em todas as coisas e me revele o Cristo, eu não sei, Ele sabe. Eu oro, Espírito Santo, todo o propósito de Deus para mim se cumpre.
na tua presença, na presença do Espírito. O pastor Valdir largou uma frase essa semana para nós que, irmão, quando você entende que você é amado, sabe qual é a maior recompensa de alguém que entende que é amado? Conseguir amar. Quando o pastor Valdir falou isso numa reunião nossa, meu coração foi tomado por uma graça, por uma gratidão. A maior recompensa que um homem e uma mulher, ao se sentir amado aqui dentro, pelo Senhor, é dizer: uau, eu posso amar. Não à toa a identidade dessa igreja é: porque Ele nos amou primeiro, então ame. Porque Ele nos amou primeiro, dá uma dimensão de eternidade, dá uma dimensão de amor, de segurança, de proteção, e o Espírito nos leva a esse caminho até a presença dEle. Irmão, não existe nada mais valioso do que se sentir amado, irmão. Não existe mais valioso do que você se sentir aceito por Deus, sabendo que você é filho, e o pecado não é tão forte assim, porque o amor é maior. Eu queria que você, que hoje está aqui nessa noite, está longe dos caminhos do Senhor, feche seus olhos, e você entende que o amor é a resposta, o amor revelado na pessoa de Cristo, e que a única forma de você viver esse amor, receber essa identidade, é a partir do Espírito testificando no seu espírito. E você quer aceitar Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador, vir para a mesa do Pai e ser controlado pelo Espírito. Se temos alguém hoje aqui que quer aceitar a Jesus e aceitar esse Espírito na sua vida, controlando, quero que você levante sua mão. Todos estão de olhos fechados, eu quero orar por você. Temos alguém hoje aqui que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Temos alguém? Não? Sim? Glória a Deus. Mas eu não posso sair daqui sem dizer para você qual é o nível de relacionamento que você tem com o Espírito. Você que entende que precisa de uma revelação profunda da pessoa do Espírito, você que entende que ciclos de pecado precisam ser rompidos na sua vida, que ciclos intermináveis de luta, de problemas, de frustração, de decepção, que você tenta no seu braço, não consegue vencer, que você tenta na religião, não conseguiu vencer. Hoje o Espírito Santo está aqui para dizer: eu vou te ajudar a quebrar o ciclo. Se você entende, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Entregue a sua vida ao Espírito Santo hoje. Isso, venham, pode vir. Você que entendeu que não há como viver uma vida longe do Espírito, não há como viver uma vida fora do controle do Espírito. Você está cansado de tentar. Se derrame hoje diante dEle e diga: eu tentei, o Senhor sabe quanto eu tentei, o Senhor sabe quanto me dói, o Senhor sabe quanto tem sido difícil, mas hoje eu estou aqui para dizer: eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu quero viver o que está escrito a meu respeito. Derrame o seu coração diante dEle, derrame a sua vida diante dEle. Eu vou orar por você, nós pastores e diáconos vamos estar orando por você, mas derrame o seu coração. Tem um tempo você e Ele. Fale: Espírito Santo, me perdoe por ter negligenciado você, por ter esquecido de você, me perdoe por não ter colocado você no meu dia a dia, me perdoe, Espírito Santo, por ter esquecido de você. Faz o fruto desenvolver em mim, faz o fruto desenvolver em mim, para depois o dom ser extraído para fora. Ele está aqui, Ele veio por causa de você. O Espírito Santo, o homem de dores, está aqui para dizer: eu conheço a sua dor, eu conheço a sua dor e sei o que é, mas o Espírito sabe o que fazer para tirar ela. Ora
estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Eu declaro liberdade, vida nova, passado apagado. Eu declaro vida, vida, vida nova, frutificação, vida, vida, liberdade neste lugar, pelo Espírito de Deus, liberdade, 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 aleluia, oh, vem Espírito Santo, curadores aqui, curadores neste lugar, Xarababaia, curadores neste lugar, que diremos, pois, a estas coisas, diante delas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará ele também todas as coisas? Se nem o filho ele poupou, como não te dará todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É ele quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas diante de todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que nos amou, por aquele que se entregou por mim e por você. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separará do amor dele, nada nos separará da liberdade, nada, nada, nada. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Xarararabaiê. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Liberta-nos de todo pecado. Diga a ele. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sim. Deixa não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Por todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou primeiro. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres, livres. Que o amor do nosso Deus e Pai, que te trouxe para perto hoje, que a graça de Jesus Cristo, que não só deu a sua vida por nós, como se isso não fosse nada, ainda nos deu o Espírito para que em comunhão e em consolação vivêssemos diante dele. Esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família. Viva a liberdade pela qual Cristo morreu, viva a liberdade pela qual Ele te deu o Espírito para te ajudar, viva a liberdade no relacionamento com o Espírito Santo, viva a liberdade no relacionamento íntimo com o Espírito Santo, e a sua história vai ser mudada para sempre, e tudo aquilo que está escrito a seu respeito acontecerá.
acontecerá, se tornar uma realidade, em o nome de Jesus. Vai em paz, aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Que o Senhor te abençoe e te guarde.